Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje é dia 25 de novembro de 2020, quase 8 horas da noite, como todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo voltado para o segundo ano de estudos. E nós estamos utilizando essa apostila da Federação Espírita Brasileira, que é o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o tomo único, para o segundo ano. Bom dia, Fátima. Boa noite. Boa noite, Fátima. E nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, para que a gente vá fazendo a nossa preparação espiritual da noite de hoje. Mas eu pedirei apenas 10 segundinhos e já voltarei. Estou de volta. A mensagem número 2 do livro Vinha de Luz. Vê como vives. Vê como vives. É uma passagem que está em Lucas, capítulo 19, versículo 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus. Repetindo, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus. Lucas, capítulo 19, versículo 13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé, de pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge, diz Emmanuel, urge considerar, porém, que o testemunho cristão é dever de todos os homens, indistintamente. Queridos amigos, refletindo na mensagem do livro Vinha de Luz, que serve como uma preparação para a nossa noite de estudos, nós vamos agradecendo a cada benfeitor, a cada amigo espiritual que acorre ao nosso chamado e te pedindo, Senhor, que esta noite seja iluminada pelo teu evangelho, pela tua mensagem de amor e de esperança, à luz da doutrina espírita, para que possamos dilatar o nosso entendimento e compreender a verdade. Porque tu dissestes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que possamos caminhar
em direção ao nosso Criador, através da boa nova do Cristo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, boa noite também para o Arnaldo. Que bom o Arnaldo aqui conosco. Desejando, Arnaldo, uma boa noite para os amigos, mandando 1000 beijos, compartilhando com a Eudócia, com a Sueli. Sueli também já aqui conosco, Sueli compartilhando com a Marlene. E assim nós vamos criando essa grande rede de amor, de fraternidade, de esperança. Queridos amigos, a semana passada, semana passada foi na quinta-feira. Amanhã contarei um caso muito interessante que aconteceu quinta-feira passada. Mas hoje nós estamos dando o nosso curso segundo ano, e vamos voltar no tempo. Vamos fazer de conta que hoje nós estamos no dia 12 de fevereiro de 2020, iniciando o nosso curso do segundo ano, nosso curso de Espiritismo. Nós estamos fazendo assim para que as aulas que não ficaram gravadas, elas possam ficar na nossa playlist lá do nosso canal do YouTube. Eu pedirei ao nosso técnico que posta essas aulas lá, que coloque escrito fevereiro na playlist, para que a gente possa saber qual é a aula. E nós vamos ver hoje o módulo 1. Semana passada nós começamos a ver a primeira aula. Hoje nós vamos ver o módulo 1, a vida no mundo espiritual, e vamos ver o roteiro 2, que fala sobre a perturbação espiritual. Nós vimos a vida no mundo espiritual, começa a falar, e a gente tem essa curiosidade de saber o que acontece quando o espírito desencarna. Como é que é esse processo? O espírito sente alguma coisa? Ele fica ansioso, perturbado, confuso? Nós começamos a ver isso a semana passada, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre perturbação espiritual por ocasião da desencarnação. Será que acontece isso? Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 1, no item 53, ele vai nos falar sobre esse assunto. Ele nos diz o seguinte: para os espíritos que no instante em que acabem de deixar a vida, tudo se apresenta confuso. Continuam a ver-se sobre a forma que tinham antes de morrer. Eles têm a ilusão ainda de se crerem que estão vivos. Mas será que isso é todos os espíritos que agem dessa forma? E os espíritos, quando chegam no mundo espiritual, eles conseguem lembrar do passado? No livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, no item 145, 145, quando Kardec nos fala sobre o homem depois da morte, ele nos traz também falando sobre isso. Será que o espírito lembra do passado? Aqueles que já leram as obras do André Luiz vão lembrar sobre isso. Mas ele diz o seguinte: a pessoa precisa de algum tempo para se reconhecer. Ela conserva-se tonta, no estado do homem que sai de profundo sono e que procura compreender a sua situação. O espírito, ele vai lembrar do passado à medida que ele vai se assenhoreando dessa nova realidade. Mas quem já leu as obras de André Luiz deve lembrar quando ele nos diz, agora eu tenho dúvida, qual foi um daqueles que ali acompanhavam André Luiz, que diz que eles conseguiram voltar somente até 300 anos antes. Porque se eles fossem voltar mais,
naquele momento, não que não pudesse, mas aquele momento seria prejudicial se eles voltassem muito. De acordo, cada caso é um caso. Então, de acordo com a evolução moral e espiritual, o espírito pode lembrar de várias coisas, como pode ter bloqueado a sua lembrança, porque às vezes a lembrança é tão sofrida, tão difícil dele encarar, que se ele lembrar, naquele momento vai ser pior. É necessário, então, dar um tempo para que ele possa se refazer. Mas quanto tempo leva o estado de perturbação? E aí a gente responde novamente, varia. Não podemos ter isso assim, de uma forma geral. Não. Nesse mesmo livro, O que é o Espiritismo, ainda nesse mesmo capítulo 3, no item 145, Kardec fala: o tempo da perturbação sequente à morte é muito variável. Pode ser, prestem atenção, esse tempo de perturbação pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses ou mesmo de muitos anos. Nós já comentamos sobre isso. Kardec, às vezes, ele já combinava com antecedência aqueles que faziam parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ele dizia, olha, se eu desencarnar, vocês podem me evocar no momento da morte. E Kardec fazia isso com o intuito de aprender, saber o que eles estavam sentindo. Então, às vezes, tinham companheiros que desencarnavam e ainda estava se processando ali o velório, e um grupo ia fazer a evocação e o espírito vinha e dizia como que ele estava se sentindo, que ele estava percebendo, vendo o corpo dele ali sendo velado. Essa perturbação, como diz Kardec, pode ser somente de algumas horas, como pode levar muito tempo. Mas quando é que cessa essa ilusão? Em O Livro dos Espíritos, na questão 165, Kardec faz um comentário com relação a isso, a esse tempo que o espírito fica ali nessa ilusão, achando que ainda está vivo. Quando é que cessa isso? Ele diz, semelhante ilusão se prolonga até o completamento, desprendimento do perispírito. Boa noite, Karina, seja bem-vinda. O espírito, enquanto o perispírito não se desprende totalmente esses fluidos, ainda vinculados ao corpo físico, vinculados à matéria, ele ainda fica nesse estado de perturbação, de ilusão, de confusão. E cada espírito vai reagir de uma maneira, como nós vimos. Às vezes, em poucas horas, já se desprendeu. Nós vimos na nossa aula passada a importância dessa preparação prévia para que a gente possa, ao desencarnar de uma forma tranquila, porque nós já sabemos, existe uma vida após a morte, existem regiões no mundo espiritual, que os amigos espirituais vêm nos acolher. Agora, aquele que ainda é muito apegado à matéria, vai ser muito mais complicado. Então, essa ilusão do espírito pode demorar. A necessidade de se desprender totalmente o perispírito ainda dos fluidos que ficam vinculados ao corpo físico. Porque nós vimos que no momento da concepção, o espírito junto com o perispírito, ele começa a se juntar molécula a molécula, aquele corpo que começa a se desenvolver, que aquele corpo que está em formação, célula a célula, molécula a molécula. No momento do desencarne é a mesma coisa, começa a se desprender, mas se ele ainda for muito apegado, pode demorar algum tempo. E os níveis de perturbação espiritual? Como que será esses níveis de perturbação espiritual? Também depende, ainda em O que é o Espiritismo, Kardec diz, depende da elevação de cada um.
aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente. É uma coisa assim rápida. Às vezes o espírito já se desprendeu totalmente, o corpo ainda está ali e ele já foi embora. Então o quê? Aquele espírito que já é mais purificado. Para aquele cuja consciência não é pura e amou mais a vida corporal que a espiritual, aí sim, esse momento é cheio de ansiedades e de angústias. Estamos na carne, estamos na matéria. Precisamos viver como Paulo disse. Estamos no mundo, mas não nos apegarmos. Estamos aqui, precisamos sim cuidar, trabalhar, estudar, mas termos o nosso momento para o nosso refazimento espiritual. Se nós nos preocuparmos somente com a matéria, esse momento vai ser mais complicado. Aí sim, a ansiedade, as angústias, o espírito pode ter medo e a perturbação espiritual naqueles espíritos que são moralmente atrasados pode demorar bastante, porque ele ainda é muito apegado às coisas físicas. Kardec nos traz no livro Céu e Inferno, que é o 4º livro da codificação, na primeira parte logo do livro Céu e Inferno, no capítulo 7, é muito interessante essa parte, porque é o Código Penal da Vida Futura. Kardec era muito, como pedagogo e um homem muito culto, ele fez um código, como existe os códigos jurídicos, ele fez um código também, um Código Penal da Vida Futura. Qual as penas que o espírito vai ter? E aí no artigo, no capítulo 23, ou melhor, agora me fugiu a palavra, no artigo 23, é artigo 23 mesmo, que eu acho que fala, é isso mesmo, 23º artigo, ele diz, um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o quê? Acreditarem-se ainda vivos, porque eles são apegados à matéria, nunca buscaram o conhecimento, o entendimento espiritual. Moralmente, eles não são evoluídos. O que acontece? Eles ainda acreditam-se vivos. E essa ilusão, ela pode se prolongar por muitos anos, durante os quais esses espíritos, experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Nós vimos isso de uma forma muito clara no livro O Nosso Lar. Logo no início, logo no primeiro capítulo do Nosso Lar, o que nós vimos ali? André Luiz, no umbral, sentindo fome, sentindo sede, sentindo frio. Por quê? Ele ainda não tinha essa compreensão, então ainda estava ali na ilusão, experimentando todas as necessidades, todos os tormentos, todas as perplexidades, tinha medo de ser agredido, mas ele já era um espírito, mas o medo, e esses espíritos que moralmente inferiores, mas que têm um domínio sobre os demais, eles conseguem fazer com que os outros se mantenham submissos a ele, tenham medo dele. Mas o espírito já morreu, ele não tem mais como ser prejudicado em nada, porque fisicamente não tem mais o corpo, mas eles têm medo porque eles não conseguem compreender. Então, que necessidades seriam essas? O espírito sente necessidade, como eu disse, do uso do álcool, das drogas, do fumo, da alimentação, do sexo. E o que é que eles fazem? Eles se aproximam das pessoas que estão na mesma faixa de sintonia e incentivam para que, já que ele não pode fazer uso diretamente, ele absorver aquelas emanações.
do álcool, do fumo, das drogas, do sexo, da comida. Incentive, come mais, beba mais, fume mais, use mais drogas, para que ele possa absorver aquela essência que vai sendo emanada dali. Mas tem os casos daquela perturbação também em razão de uma morte violenta. Há vários tipos de morte violenta, ou mortes às vezes súbitas, e que o espírito foi pego de surpresa, porque quando a pessoa está já num processo de envelhecimento ou numa enfermidade prolongada, em geral, não quer dizer todos, porque aquele que é apegado, mesmo assim, ele se segura à matéria, mas em geral os seus fluidos vitais vão diminuindo, o perispírito já vai se afastando. Quando vem o desencarne, não há aquele choque tão grande. Mas no caso de uma morte violenta, no caso de uma morte súbita, aquele espírito que ainda é muito apegado à matéria vai ser um choque muito grande. E como que ele vai agir acreditando-se ainda vivo? Qual que vai ser o procedimento dele? Em geral, não quer dizer todos, porque como eu disse, cada caso é um caso, mas muitos fazem o quê? Acreditando-se vivos, acercam-se das pessoas a quem eles estimam, eles conversam com a pessoa e aí a pessoa não responde, porque não está vendo, e eles não conseguem entender, meu Deus, eu estou enlouquecendo, eu falo, e ele não me responde. O que está vendo? Ele pensa, ele vê, ele ouve, ele tem a sensação de não estar morto. Ele se sente muito confuso com toda essa situação. É uma situação que o deixa muito, muito incomodado. Mas nós também vamos falar um pouco sobre os espíritos errantes. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, espíritos errantes. E pessoas às vezes pensam, quando fala espíritos errantes, é que é o espírito que está em erro. Por isso que nós vamos falar rapidamente também sobre isso. Porque o que é a alma? O que é a alma no intervalo das encarnações? Entre uma encarnação e outra, o que é a alma? O que é a alma? A alma é esse conceito desse espírito errante. Kardec nos traz isso em O Livro dos Espíritos, na questão 226. A palavra errante é uma palavra que foi utilizada por Kardec para quê? Para designar o estado do espírito que ainda precisa reencarnar. Mas, às vezes, essa palavra causa algumas dúvidas. Então, todo espírito que ainda precisa reencarnar, se ele está desencarnado entre uma reencarnação e outra, ele é o quê? Um espírito errante. Ele está na erraticidade. Não é que ele esteja em erro. Então, errante é uma palavra que vem do francês, errante, que significa o mesmo que em português. Qual o significado? Não é fixo. Não é fixo, que vagueia. Porque o espírito na erraticidade, o espírito errante, ele pode ir de um lugar para o outro, enquanto ele não reencarna. Em O Livro dos Espíritos, na questão 224, vem nos orientando com relação a isso, dizendo que após um período mais ou menos prolongado, nas regiões espirituais, o espírito reinicia as experiências reencarnatórias. Nós sabemos que tem todo aquele planejamento e o espírito ali vai se preparar para um novo recomeço. Nesse intervalo dessas reencarnações, a alma, que é o espírito desencarnado, ela recebe o que? A denominação de espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. É muito interessante isso. Então, agora a gente não vai ter mais dúvida. Mas tem uma outra questão que muitas pessoas perguntam. Qual é o intervalo de tempo entre as reencarnações? Será que é um ano?
5, 10 anos, 50, 100, 1000 anos? Qual é esse intervalo? E aí a gente responde também novamente, depende. E o Livro dos Espíritos, na questão 224, letra A, é uma subpergunta, Kardec nos diz, os benfeitores nos orientam e orientam a Kardec. Esse tempo, esse intervalo entre uma reencarnação, o espírito está lá no mundo espiritual, quanto tempo vai levar para ele voltar? Depende. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Só que nós temos que entender o seguinte, desde algumas horas não quer dizer que daqui a poucas horas aquele espírito que desencarnou, ele pode nascer, não. Porque nós sabemos que desde o momento da concepção, ali já se encontra o espírito, já está unido ali, o espírito, aquele corpo em formação. Então, desde algumas horas seria o quê? O espírito desencarnou e algumas horas depois, aí sim, ele vai se acoplar aquele corpinho ali que está em formação para dentro de alguns meses, se correr dentro da normalidade 9 meses, aí sim ele vai nascer. Então ele pode, depois de algumas horas, já reiniciar esse processo de reencarnação. Mas pode também levar milhares de séculos. É tempo, né? Por isso que nós temos que aproveitar ao máximo enquanto aqui estivermos. Agora, quando eu digo aproveitar, nós temos que entender o que é aproveitar. Quando se fala aproveitar, não é festas, bebidas e as coisas fúteis da vida, não. Aproveitar para a nossa evolução espiritual, porque nós podemos perder a oportunidade e depois ficarmos muitos séculos ansiando por voltar e a fila é grande. Então temos que aproveitar cada momento. Mas Kardec sempre foi muito questionador e a gente quer saber, essa duração depende da vontade do espírito? Será que depende? Ele escolher, eu quero voltar daqui a algumas horas, ou eu quero voltar daqui a milhares de séculos? Ou ela pode ser imposta como expiação? E aí, em O Livro dos Espíritos, agora na questão 224, letra B, vem nos dizendo, é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Mas será que é uma consequência somente do livre-arbítrio? Ah, eu escolho, eu quero voltar logo, ou eu quero ficar aqui séculos, ou até milhares de séculos? Não, eles vão concluindo. Mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Então, pode ser uma punição também. Mas, então é só isso? Eu tenho livre-arbítrio? Ou então é uma punição de Deus? Também tem mais. Outra possibilidade. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem o quê? Eu estou lá no mundo espiritual. Vem uma equipe que cuida da reencarnação e diz, olha, não está na hora de você voltar? E aí eu posso pedir, olha, me dá mais um tempinho. Mas qual a justificativa? Eu vou pedir mais um tempinho por quê? Ah, o mundo espiritual é tão aprazível, é tão gostoso. Não, tem que ter um objetivo e ele vai ser analisado e vai ser aceito ou não. Então, o que os benfeitores dizem em O Livro dos Espíritos, na questão 224b? Outros pedem que ela se prolongue, ficar ainda no mundo espiritual, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Muitos ficam, o espírito, no mundo espiritual ele estuda? E como?
E quanta coisa ele aprende e ele aproveita, inclusive, para nos transmitir aqueles aprendizados também vão. E nós também, enquanto estamos dormindo, o corpo está dormindo, mas o espírito também pode ir ao mundo espiritual para estudar, para aprender, para se preparar de várias maneiras. Então, há possibilidade. Se for justo o pedido, ele pode prolongar mais ali o seu tempo. Agora, se for um pedido que os benfeitores acharem que não tem essa necessidade, vão dizer, não, volta, reencarne, quando você voltar, você reencarne, quando você estiver dormindo, você vem concluir seus estudos. Mas, como eu disse, cada caso é um caso. E quando é que cessa, então, para o espírito, esse estado de errante? Esse estado de errante está lá em O Livro dos Espíritos, na questão 226. O estado de errante, ele vai cessar para o espírito quando o espírito atinge o estágio da perfeição moral, tornando-se espírito puro. Quando ele se tornar espírito puro, ele não precisa mais reencarnar. Ele até pode, se quiser, mas ele não precisa mais. Então, ali, nesse momento que ele já é um espírito puro, que já está naquela esfera crística, ele já não tem mais, já não se encontra mais nessa situação de espírito errante, procurando aonde que ele vai ficar. E aonde que se localiza o espírito errante? E o Livro dos Espíritos, na questão 227, os benfeitores nos orientam dizendo, eles não se fixam numa determinada localidade no plano espiritual, em decorrência do aprendizado que necessitam desenvolver. E a gente vê isso bem explicado também nas obras de André Luiz, porque ali nas obras de André Luiz, a gente vê que os espíritos, eles podem mudar de uma região para outra, em função da sua própria evolução que ele vai adquirindo. Então, ele não fica fixo. Às vezes o espírito desencarnou, ele vai para uma região de tratamento, ou até para o próprio umbral, mas ele não fica ali fixo. Ele pode, à medida que ele vai evoluindo, sair daquela região, daquela área ali onde ele se encontrava, por um determinado propósito, e em decorrência do aprendizado que ele necessita desenvolver, ele vai indo para outra região, e a gente vê isso bem ali que acontece com André Luiz e com outros mais. Mas, queridos amigos, nós estamos encerrando a nossa noite de estudos, com muita alegria por estarmos compartilhando aqui com vocês, aproveitando, Daniele, que saudade, mandando um abraço para Claudiana, mandando um abraço também para Daniele, para Maria da Glória, Glorinha, espero que você esteja bem. A Maria da Glória está compartilhando também com a Tercimar Diniz. Então, vamos criando essa grande rede de amor, de fraternidade, de esperança. E é isso que Jesus espera de nós. Na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui de volta para ir fechando o nosso curso, porque, como nós falamos no início, é como se hoje fosse o dia 12 de fevereiro de 2020, para que a gente possa ficar com as nossas aulas todas gravadas na nossa playlist do nosso canal do YouTube. Curso de Espiritismo, 2º ano, e tem amanhã, quinta-feira, às 20 horas, o nosso curso de Espiritismo voltado para o 1º ano de estudos. Nós estamos gravando as aulas conforme foram dadas
em fevereiro, para que a gente tenha o nosso curso completo. E quem desejar acompanhar o estudo, vai estar todas as aulas lá na nossa playlist. Então, até a próxima quarta-feira, com as bênçãos de Deus.